eu sou a Metoyan e você está em mais um vídeo aqui do canal de leituras virtuais. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos lá então, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais esse vídeo. Esse tema é um tema mais delicadinho, inclusive peço que se você não estiver emocionalmente muito aberta para a mensagem, é melhor não assistir o vídeo, porque eu sou muito honesta no que eu vejo. Então, é realmente aqui para quem quer tirar dúvida, saber, ter uma orientação. Porque eu vou tirar 3 cartas para saber se a pessoa quer um relacionamento sério ou mais casual, né, mais livre. E isso vai ser uma intenção que eu vou ver de agora, que eu irei determinar que vai se estender por 3 meses, tá? Então, vai ser as tendências durante 3 meses, de como ela vai querer se desenvolver aí com vocês, essa relação, tá bom? Bom, eu gosto de introduções mais rápidas, então vou agora já apresentar as pedrinhas para vocês. Se você quiser mais detalhes de como escolher a pedrinha, alguma orientação sobre isso, ou como aproveitar uma leitura virtual melhor, leia a descrição que tem um vídeo lá que eu fiz há um tempo, que também ajuda a orientar sobre essas questões, tá bom? Então, bom, a gente tem a pedrinha número 1, que é a pedrinha lilás. A gente tem a pedrinha número 2, que é a pedrinha rosa. E a gente tem a pedrinha número 3, que é a pedrinha marrom, tá? Peço que você, então, por favor, escolha uma das 3 pedrinhas. E vamos lá, vou começar pela pedrinha de número 1, que é a pedrinha lilás. Vou deixar essas outras aqui. Vamos começar aqui, pedrinha lilás, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos, então, ver o que essa pessoa deseja com você. Como eu tava falando na introdução, a gente vai ver mais ou menos as energias por 3 meses, tá? Como irão se desenvolver. Que geralmente quando eu faço tiragens assim, que tem um período, né? Que eu não determino o período no título, geralmente eu considero 3 meses, tá? Então, vamos lá ver. E aí, também, eu vou tirar 2 cartinhas, depois de tirar sobre a intenção dela, para poder também te direcionar sobre o que fazer, né? Com essa questão. Porque, às vezes, a gente fica muito perdido, né? A gente só ouve a previsão e aí não sabe o que fazer. Então, vai ter um direcionamento para você também do que é melhor você fazer, considerando o que é bom para você, tá bom? Vamos lá. Três de ouros, 6 de ouros e a carta da sacerdotisa. Olha, essa pessoa me parece alguém que guarda muita coisa pra ela. A sacerdotisa me fala isso, uma pessoa um pouco... Ela deixa um ar de mistério no ar, né? Pelo que eu sinto aqui. E assim, te digo que por essas energias daqui, né? De uma pessoa que pode talvez ficar mais passiva, que a sacerdotisa também me fala disso, e sendo a resposta principal, né? Uma pessoa que ela talvez não se posicione sobre o que exatamente ela quer durante 3 meses, tá? Nesse período aí que a gente estabeleceu. É interessante aqui, porque eu vejo um desenrolar mais prático entre vocês, 6 de ouros, assim, prático, assim, uma coisa que realmente acontece, que talvez tenha uma regularidade, que seja bom, né, que tenha uma troca até que profunda às vezes, sabe, emocional, uma coisa legal, mas que é uma troca também onde tende uma pessoa a estar mais dosando e a outra recebendo o que uma está disposta a dar. Tá? Então, aqui existe uma tendência, as coisas talvez serem
por mais que boas para ambos, porque o 6 de ouros no positivo me fala que mesmo dentro dessa troca, onde um talvez dá um pouquinho mais e o outro dá um pouquinho menos, pode ter algum benefício, porque às vezes uma pessoa precisa mais do que a outra, algum detalhe dentro do relacionamento, às vezes existe uma troca aqui que pode ser conveniente, sabe? Mas considerando essa dinâmica aqui, isso pode ser um pouquinho. Pode favorecer a falta de um comprometimento, essa posição da sacerdotisa, que fica mais passiva, que não estabelece nada, nem diz que sim, nem que não. Porque a situação é boa nesse padrão, sabe? Onde um dá mais e o outro recebe um pouquinho menos. E assim, aqui não fica claro exatamente se é você ou essa pessoa, tá? Que receberia menos ou mais. Eu suponho que geralmente nessa situação aqui, a tendência é que a pessoa receba dê menos e você receba menos, tá? Então, eu acredito que a outra pessoa vai estar numa posição de mais vantagem, tá? Até porque a sacerdotisa, ela é de certa forma, uma autoridade que tá representando essa pessoa aqui nessa tiragem, seja homem ou mulher, tanto faz, não tem gênero as cartas. Então, assim, essa pessoa, ela vai ficar aqui, vai sentir, vai ter conexão, vai querer dar conexão para você também, mas vai ser de uma forma mais de demonstração, através de gestos, talvez algum convite, de estar mostrando, de estar disponível, de querer a companhia e tal. Mas, por exemplo, falar muito ou deixar muito claro o que quer, deixar o diálogo muito aberto, ela não vai fazer muito, tá? Você vai sentir um pouco uma certa resistência aí por conta dessa pessoa que provavelmente vai estar numa posição onde ela estará um pouquinho mais se sentindo no controle. Essa é a situação, tá? E assim, eu não digo necessariamente que isso é ruim, porque vai depender de você também. E aí a gente vai também tirar as duas cartinhas sobre o que é melhor aí, se você deve investir ou não, considerando essa circunstância que as cartas vão mostrar. Mas, assim, vai depender da pessoa, né? Tem pessoas que vão olhar pra isso aqui e falar assim, não, eu consigo lidar com isso, pra mim também tá bom. Vão ter pessoas que vão olhar e falar, não quero isso, tá? E eu falo também dessa situação da pessoa talvez não se posicionar muito, ou de não... Porque aqui saiu o 3 de ouros, onde há uma colaboração mais clara, também mais igualitária, todo mundo faz um pouquinho, e o 3 de ouros, ele tá no negativo. Então, eu diria aqui que essa pessoa não está tão disposta a ser tão colaborativa, de ter uma troca realmente que constrói. Ela vai estar preferindo realmente, assim, ela pensar em quando ela dá e em quando não dá. Então, assim, por mais que aqui eu vejo carta de ouros, que me diz também que é uma coisa que provavelmente pode perdurar por 3 meses, vocês continuarem se encontrando, se vendo, tendo alguma regularidade, tendo emoções da parte dela e da sua parte, sendo alguma coisa que pode se construir, ainda assim vai ser nesses termos da pessoa não querendo muito abrir mão do que é conveniente e que vai ser essa posição mais passiva de não se posicionar exatamente sobre estruturar ou não esse envolvimento, por conta do 3 de ouros aqui, no negativo, tá bom? Então, aqui eu diria que a pessoa tende a uma coisa mais casual, ainda que tenha uma profundidade, ainda que tenha uma conexão, ainda que tenha algum vínculo maior do que só o casual. Ainda que tenha regularidade, né? Pode ser, na verdade, aqui mais uma amizade colorida, tá bom? Mas vamos ver aqui qual que é o direcionamento do tarô, se você deve investir. 7 de espadas. Olha, aqui é complicado. Eu vou te falar, vou ser muito franca, que eu não vejo um incentivo do tarô para você dar continuidade nesse envolvimento com essa pessoa.
Porque esse 7 de espadas aqui com 3 de ouros, essa sacerdotisa, reforça que ela pode também guardar coisas que ela não conta e que podem te aborrecer. A torre aqui, ó. Coisas que ela pode não falar, e aí isso pode causar realmente sensações de algo que não ficou claro, de algo que foi. Às vezes você pode se sentir meio. Que ela é uma pessoa evasiva demais, que fez coisas que não foram tão legais, tá? Essa energia aqui dessas 3 cartas juntas, aí mais essa torre aqui. Eu acho que a energia ficou, com essas cartas, bem mais delicada, tá? Realmente, a sensação aqui é que, se você investir, a tendência é que seja um envolvimento que pode te deixar muito ressabiada. Você pode sentir que não tem uma estrutura, porque como ela dá só quando ela, né, acha mais conveniente, como ela vai fazendo da forma que é um pouco melhor para ela, vai guardando as coisas para ela, não vai investindo tanto em construir, você vai sentir algo que a qualquer momento, qualquer coisinha pode desabar. Então, essa sensação aqui do que pode vir a acontecer vai te deixar vai te deixar numa tensão. De você ficar desconfiando, de você ficar. De potencialmente você descobrir coisas que você não gosta sobre ela, de coisas que ela faz. Que o 3 de ouros negativo também pode falar de uma pessoa que às vezes socialmente, na 3 de ouros negativo com sacerdotisa, ela pode ter comportamentos só legais. Pode falar de passar algumas informações para frente que não deveria. Também pode falar de terceiros que podem influenciar nesse envolvimento de forma negativa. Então, assim, aqui eu diria que o tarô não está te aconselhando a investir nessa pessoa. E se caso você quiser insistir, tudo bem, é uma escolha. E aí, o conselho é que você faça isso de uma forma muito estratégica. Você seja mais esperto do que essa pessoa esperta, né? Que você tenha muita consciência de onde você está pisando, de como você estar passos à frente dessa pessoa. De você não tentar construir algo com ela, porque a torre me fala de algo que eventualmente que os alicerces já são meio complicados. Se você ficar apoiando muito peso nisso, ou seja, tentando construir, as coisas tendem a ruir. Então, assim, não faça isso com essa expectativa. Vá vivendo de forma um passo de cada vez, vai curtindo o momento, mas sem criar grandes expectativas, tá? Porque essa pessoa, ela tem esses detalhes aí que pode te trazer aborrecimentos futuros, pode te deixar uma situação assim chata emocionalmente, de se sentir mal por alguma atitude dela, tá bom? Então essa é a tiragem aqui da pedrinha lilás. Se você gostou dessa tiragem, peço que você compartilhe o vídeo, curta e também se inscreva no canal, tá bom? Agora a gente vai para a pedrinha rosa. Vamos lá, pedrinha rosa, vamos ver. Bom, como eu falei, essa é uma tiragem que visa te dar informações sobre se essa pessoa pretende ter um envolvimento mais sério com você, ou se ela quer algo mais casual, mais livre. E vamos lá ver. E depois também eu vou tirar 2 cartinhas para saber se você deve investir, se você deve postar, porque às vezes só saber o que vai acontecer não é o suficiente, né? A gente precisa de informações de direcionamento do que fazer, o que é bom pra gente. E esse devo investir é justamente saber se investir é bom pra você, tá bom? Vamos lá. Hierofante, força,
Seis de paus. Bom, vamos lá ver. Olha, 6 de paus com a força e hierofante. Me passou uma mensagem aqui dessa pessoa, né, dentro desses 3 meses, porque, como eu falei, né, não sei se você viu a introdução, a intenção é ver como essa intenção de agora vai reverberar nos próximos 3 meses e qual a tendência dela nos próximos 3 meses. E aqui a tendência dela, eu diria, é que ela mantenha com você um envolvimento. Eu acho que pode ter um vínculo interessante até aqui, porque me diz que 6 de paus com força, que vocês teriam uma troca legal, de vocês provavelmente ambos sentirem uma certa correspondência, sabe? De se sentir valorizado, sentir que você tem algo que realmente atrai a pessoa, que você é interessante, que tem química, que vocês têm um laço forte, principalmente nessa questão mais carnal mesmo. Você pode realmente sentir até um apaixonamento aqui, né, pela pessoa e a pessoa também. Ou algum nível disso, tá? Porque essas 2 cartas aqui são bem fortes nesse sentido. Mas, assim, apesar dessas 2 cartas aqui, eu diria que essa pessoa não está muito, pelo menos neste momento, tá? Assim, visualizando o envolvimento sério. Me parece mais que ela tá querendo realmente se sentir bem, né, se envolvendo com você, porque provavelmente você faz bem a ela. É como se ela se sentisse que você valida as características boas dela, que você faz bem, que você reforça o quanto ela é uma pessoa provavelmente atraente. Então, assim, isso aqui me fala dela se sentindo realmente bem na sua companhia, gostando da sua companhia e querendo manter isso, né? Provavelmente porque a força também fala de querer fazer uma certa manutenção, de constantemente, tempos em tempos, talvez estar querendo te ver, te ter alguma coisa, porque também a força pode falar de controle, então ter algo que às vezes vai acontecendo e que pode até ir evoluindo, porque a força é uma coisa que a gente também pode ir construindo para ir se fortalecendo, né? Mas o hierofante me diz, ainda mais nessa questão do 6 de paus com o hierofante, é como se algumas... Ela pode talvez achar que vocês não têm uma compatibilidade muito grande de como vocês encaram algumas questões. E provavelmente eu vou arriscar aqui de dizer que são questões que envolvem mais questões sociais, tá? Então, um exemplo, né? É um exemplo bobo, mas é só para você entender o que eu quero dizer. Essa pessoa pode sentir que, por exemplo, o círculo de amigos de vocês é muito diferente. Ou o que vocês gostam de fazer socialmente é muito diferente. Ela pode sentir que vocês têm ideias até sobre como algumas questões podem se desenvolver na questão moral, ética, questões religiosas também, às vezes é realmente questão dos ambientes, né? Vocês têm algumas, às vezes, diferenças de como vocês encaram o que é certo. Então, assim, aqui existe um entrave dessa pessoa, pelo que eu sinto, mais de realmente... Ela tem algumas crenças dela que ela acha que podem ir de encontro com as suas e vice-versa, tá? E que eu acredito que tem a ver mais com essa questão social, tá? Às vezes pode ser questão também envolvendo trabalho, às vezes vocês trabalham no mesmo lugar e isso é complicado, que o elefante aqui no negativo também pode falar. Então, assim,
Tem algumas questões aqui que podem interferir, tá? Que pode fazer com que ela não veja como estabelecer um relacionamento sério. Mas o que principalmente impede é isso, tá? Essa questão de valores, questões éticas, questões de dificuldades que ela vê nesse sentido. Porque, em contrapartida, o que vocês trocam de questão física, até de questões, talvez, de quando vocês estão juntos, ela sente algo bem forte e bom. Mas ela é como se ela soubesse que além disso tem questões para além de vocês, são maiores do que vocês, que podem atrapalhar para vocês estabelecerem um vínculo sério. E assim, aqui eu vi uma pessoa que parece se importar também muito com como ela é vista, tá? Então, pode acontecer de ser uma pessoa que às vezes tenha um certo ego muito grande, né? Tenha algum senso de autonomia, sabe? E isso pode atrapalhar também, tá? Essas cartas juntas aqui, 6 de paus com força e Hierofante me deu essa sensação. Então, pode ser aquelas pessoas que gostam, às vezes, de se fazer de difícil, sabe? Porque, ai, não quero ceder. Pode ter um pouquinho disso também, tá? Mas vamos ver se você deve investir nessa pessoa. Rainha de Copas. Olha, vou te falar que assim, eu não sinto muito da parte das cartas aqui, espiritualidade, um certo incentivo para que você invista com muita força nessa pessoa. Rainha de Copas com 5 de paus me fala que questões emocionais suas podem acabar sendo diretamente influenciadas se você se envolve força, e tenta forçar um envolvimento com essa pessoa, tá? Eu não tô falando forçar no sentido de que como se essa pessoa não fosse querer, mas eu digo, se caso você tenha a intenção de um relacionamento sério e você tentar ir conduzindo com emoções, né, emocionalmente a situação, tem um risco de você se sentir num conflito emocional. Assim, talvez por você não ver da parte dela, até por essa questão do ego que eu falei, tanta reciprocidade, você pode ver uma resistência. Vocês podem ter também alguns embates sobre essa questão de visão que vocês têm. Isso pode acontecer aqui. Agora, sim, por outro lado, eu vejo que existe um potencial de troca emocional. Vocês podem... você pode sentir emocionalmente, às vezes, valorizada por essa pessoa, sabe? Sentir que tem correspondência emocional, tá? Mas vai ter também conflitos, você pode se sentir um pouco de instabilidade entre vocês, tá? Então aqui eu senti mais um alerta do que um não invista, né? Só assim, tenha em mente que se você é uma pessoa muito sensível, que provavelmente você por causa dessa Rainha de Copas, o comportamento dessa pessoa pode te chatear e gerar conflitos para você, tá? Você pode acabar se sentindo com mais conflitos e de desafios emocionais nesse envolvimento do que uma flutuação leve de emoções que vai te levando rumo a algo bom. Porque a Rainha de Copas me fala que provavelmente vai ter troca emocional, mas ao custo de um 5 de paus, que é uma carta de conflito. Tá? Então, se você é muito sensível, se você tá muito envolvida, você gosta muito da pessoa, tenha em mente que você vai precisar de muita paciência por conta dessas diferenças aqui.
tá? Por questão um pouquinho de orgulho da pessoa, de ser uma pessoa, às vezes, de ego muito, né? Dela não abrir mão do que ela acredita e achar, e aí vocês entram no embate, tá? Então, tomar cuidado. Eu não vejo necessariamente uma pessoa que, eu queria só festa. É interessante, mas aqui eu não vejo. Porém, eu acho que ela tem algumas dificuldades de se comprometer por conta dessas questões que eu falei aqui, tá? Então, eu vejo mais uma pessoa ficando no casual, ainda que tenha alguma regularidade. Porém, nessa situação aí que pode te desestabilizar, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você, por favor, compartilhe, se inscreva e também dê like nesse vídeo, tá bom? Vamos agora para a pedrinha marrom. Pedrinha marrom, vamos lá ver se essa pessoa quer um relacionamento sério ou casual com você. Vou tirar 3 cartinhas para ver, lembrando que são dentro de 3 meses, mais ou menos, que eu vejo, tá? A influência desses comportamentos ou dessas intenções que ela tem de agora pra frente. E aí, depois eu tiro 2 cartinhas pra saber se você deve investir ou não, tá? Nessa pessoa. Vamos lá. Analisar aqui as cartas pra você saber o que fazer. Porque também só saber o que vai acontecer sem ter direcionamento acaba deixando a gente muito ansioso. Por isso que eu também sempre tento trazer um conselho. Vamos lá. Desculpa porque é barulhinho, tive um soluço, tá? Vamos lá. Bom, olha, é interessante aqui, eu vou te falar que eu vejo mais um envolvimento que pode ter alguma troca interessante por conta da sacerdotisa. Mas eu vi 2 pessoas aqui, como se ela estivesse a pessoa no negativo e você no positivo. Rainha de espada no positivo e a pessoa no negativo. E a diferença aqui é gritante, né? Porque é uma rainha de espadas com um pajem de espadas. Por mais que vocês tenham semelhanças, porque vocês são do mesmo naipe, e tem a sacerdotisa aqui me falando, representando que pode haver uma conexão entre vocês, que às vezes pode até ser profunda, né? Ainda assim, essa conexão, ela vai ficar mais no campo mental. Tem sentimentos, provavelmente, aqui de ambos os lados, inclusive, mas com uma troca que é prioritariamente mental. Aqui é interessante porque parece até que você tá bastante racional e querendo descobrir o que você pode ter dessa pessoa, né? A Rainha de Espadas aqui me fala isso, que você tá tentando manter bastante sob controle as suas emoções, o que você espera, assim, seguir também o que você percebe de detalhezinho da pessoa, e isso é ótimo. Mas também aqui me mostra uma pessoa que, da parte dela, é uma pessoa muito desconfiada, é uma pessoa que não dá passo, não dá ponto sem nó, né, como o pessoal diz. Essa página de espadas aqui com a sacerdotisa me fala um pouco disso. É uma pessoa que ela sente, aí depois ela analisa, e aí depois ela sente de novo e ela fica analisando, e ela tende muitas vezes até a uma passividade, a não se posicionar, né? Então eu vejo que vocês podem trocar, mas assim, sendo bem honesta, muito franca,
há uma chance muito grande aqui nesse cenário de que você, dentro desses 3 meses que eu tô analisando, você pegue e fale assim, não quero isso. Por conta dessa rainha de espadas aqui no positivo, tá? E a junção dessas cartas aqui me deu a sensação de que você pode seguir o que você intui e você observa da pessoa e você achar que você não quer, tá? Até pela posição muito passiva, porque mesmo que o naipe de espada seja uma posição mais ativa, aqui esse pajem no negativo, com a influência da sacerdotisa, me fala de uma pessoa que realmente você não vai ver ela dando passos concretos para firmar algo com você. Vocês podem se envolver, vocês podem ter um laço emocional, você pode ver até movimentos emocionais dela ou sentir isso vindo dela, mas ela é como se ela não fosse deixar você fosse sentir que as coisas não ficam claras para você e que ela inclusive às vezes pode até ativamente querer esconder algumas coisas contra esse pajem de espadas, tá? E aqui eu não vou falar de má intenção ou coisa assim, porque eu não vejo má intenção aqui necessariamente, mas às vezes para a pessoa se proteger, às vezes é uma pessoa que tem muito receio de se abrir, às vezes é uma pessoa que já teve algumas experiências que não foram positivas, enfim. Pode ser muitos fatores que levam a pessoa a agir dessa forma, tá? Mas a sensação é que realmente essa pessoa vai acabar se colocando de uma forma muito passiva e isso vai potencialmente te fazer tirar conclusões do que é bom ou não pra você e você se posicionar, porque a rainha de espadas no positivo ela se posiciona. Ela se ela acha que tá bom, ela continua, se ela acha que não tá bom, ela corta, mas ela toma decisões. Então aqui esse pajem de espadas, ele já nessa posição, ele tende a ficar na observação. E ficar dando o que você der a ele, ele vai provavelmente retribuir por conta dessa sacerdotisa, mas atitudes concretas que determinam coisas, essa pessoa provavelmente não vai fazer. E eu te digo assim até, me parece que a pessoa que pode ser mais ativa nesse envolvimento é você, de você procurar, de você fazer. E isso também pode ser um motivo que pode fazer você não querer mais a pessoa. Então, tem essa situação aqui, desse jeito, que é um pouquinho, eu sei que é um pouquinho delicado, né? Mas eu vou tirar agora o conselho para ver o que mais a gente vai tirar de informação daqui. Vamos ver o que o tarô diz para você. 6 de ouros. Cavaleiro de paus. Olha, de todas as tiragens, essa talvez tenha sido o conselho mais potencialmente promissor de falar que, assim, provavelmente por você estar nessa posição, tá? De rainha de espadas. Aqui me diz que você pode continuar, assim, tá tudo bem continuar investindo desde que você fique nessa posição de quem dá um pouco mais as cartas. Muito consciente, conforme a rainha de espadas, do que está acontecendo, de como as coisas estão se desenrolando. Se você estiver numa posição onde você dá e aí você sente que você recebe, e as coisas vão tendo uma troca, ainda que seja mais carnal, que o Cavaleiro de Paus me fala de algo mais carnal, pode reforçar um envolvimento que pode ser mais de tipo assim, eu dou o que eu posso, a pessoa me devolve o que ela pode, e eu entendo, ela entende, tá tudo bem, eu só quero algo mais para espairecer, eu quero algo para me suprir algumas questões que outras áreas da minha vida não suprem, aí tudo bem. Aqui tá dizendo, olha, investe, tudo bem você se envolver, pode te dar algo que você pode precisar para te ter um pouco mais de ânimo, para você ter esse movimento na sua vida, né? Cavaleiro de Paus me fala muito de ser suprido um movimento realmente nesse sentido mais
instintivo que a gente tem, né? Que é essa questão carnal, enfim, física. Mas você precisa investir de forma que você dê e aí você recebe. Você dá um pouquinho e você recebe. Não é jogando, se metendo as caras que nem o Cavaleiro de Paus faz. Tá? Porque apesar do Cavaleiro de Paus estar aqui, ele está sob a influência do Seis de Paus. Ou seja, você vai até a pessoa e dá algo se ela te der também. E as coisas forem equilibradas em um certo nível, tá? E de preferência que você esteja muito ciente, pés no chão, sobre o que essa pessoa está te dando. Porque a tendência aqui, como eu falei, não é ela se posicionar. E é as coisas acontecerem dessa forma mais, assim, mecânica e de alguém dá e alguém recebe, e alguém dá e alguém recebe. E vocês ficam nessa situação mais, assim, de uma troca mais rotineira, uma coisa que é mais conveniente um ao outro, né? Ainda que possa ter desejo, envolvimento, algo realmente. Inclusive aqui me fala até que essa pessoa pode se colocar nessa posição por conta da sua posição bastante firme. Você pode ser uma pessoa que ela vê de uma forma como se você fosse mais madura ou mais tivesse mais conhecimento, mais competência até para lidar e para desenrolar o relacionamento do que ela. É possível aqui, inclusive, que você seja uma pessoa mais velha e ela seja uma pessoa mais nova, essa pessoa, tá? E até por isso ela sinta isso. Então, é assim, se você der as cartas e você souber que isso é provavelmente algo um pouco mais passageiro, porque que me passou essa sensação, as coisas você pode dar em andamento, mas só se você tiver consciência como Rainha de Espadas disso, tá bom? Então essa foi a tiragem de hoje, as cartinhas aqui. Espero que, se você tiver gostado desse vídeo, você dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau!